Cena Preta é espaço de acolhida, espaço de representatividade, espaço de se ouvir vivências e de acolhimento. E isso é Cena Preta para mim. Eu sou Rosiane e eu sou filha de agricultores. Eu sou de uma cidade pequenininha chamada Riachão do Poço, que fica mais ou menos perto de Sapé. E eu cresci a minha vida inteira praticamente ali em Riachão do Poço mesmo, na zona rural. Só depois de adulta, por volta dos meus 22, é que eu saio de lá para poder alçar outros caminhos, outras estradas. Sou uma pessoa que canta, que dança, que é gateira. Adoro gato, né? Eu tenho o Flock e a Guida, que me acompanham pela minha trajetória e por onde eu vou. E também sou professora e também sou estudante, né? Então a gente nunca deixa de ser estudante, mesmo quando a gente assume um papel como a docência, a gente sempre aprende. Tem dias que a gente aprende mais com eles do que eles conosco, né? E eu comecei a pensar na docência, na área da educação, ainda no ensino médio. Eu tinha uma professora de história, no terceiro ano do ensino médio, no último ano, que ela ensinava a história de uma forma que envolvia todo mundo da sala. Então até os meninos e as meninas que sentavam no fundão gostavam de ouvir as histórias que ela contava, né? Então, Segunda Guerra, Primeira Guerra, História do Brasil, a gente ficava tudo vidrado na forma como ela contava, porque era uma forma que envolvia. Então, quando eu entrei no curso de História, eu entrei uma pessoa com outra cabeça, com outros pensamentos, com outra forma de viver, de falar, de enxergar as coisas. E depois do curso de História, foi outra pessoa que foi se construindo e se reconstruindo e se desconstruindo. É uma característica de quem vai fazer História, enfim, quem vai fazer as humanas acaba se desconstruindo muito, né? E não foi diferente o processo comigo. E aí, dentro do curso de História, eu fui desenvolvendo essa vontade, esse gosto pelo ensino. E aí foi um outro processo, né? Primeiro era gostar da história, depois era gostar do ensino. E quando eu fui para a sala de aula, que foi justamente na minha cidade, né? E aí foi uma questão muito especial para mim, porque eu voltei para a minha cidade, para a escola onde eu estudei como professora. Então, saí estudante de lá e voltei como professora. E o mais especial de tudo foi ter que trabalhar com os meus professores que me ensinaram. Então, eu entrava na sala dos professores, eram os meus professores, que agora eram meus colegas de trabalho, eu estava lá trabalhando com eles e dando aula para adolescentes que eu já conhecia e agora eu volto como uma nova pessoa, formada, com outra cabeça, com outros pensamentos. Então, isso foi um processo interessante e bem especial na minha vida, porque eu pude aprender com os meus professores agora de uma outra forma. Quando eu me vejo professora, eu vejo que existem tantos problemas ali, relacionados especialmente a estudantes que iam para a escola, mas que iam muito mais para poder comer a merenda da escola, porque muitas vezes não tinha em casa. Então, eu fui entendendo melhor esses processos quando eu saio de Riachão do Poço, que eu vou para outras cidades. Eu vou para a cidade de Sapé trabalhar lá, depois eu vou para Bahia trabalhar numa escola integral, depois eu vou para a rede municipal, até que atualmente me encontro em João Pessoa. E dentro desse processo, passando por várias escolas, a gente vai percebendo os problemas sociais que existem dentro desses espaços. Então, a escola é um espaço de muito desafio, e que a gente, enquanto professor, enquanto professora de história, a gente precisa atuar nesse espaço como um sujeito de transformação social. Então, era isso que eu enxergava, desde quando eu estava na graduação até chegar nas salas de aula, dentro dos espaços escolares, vendo que muitas vezes o que os estudantes precisam ali não é muito do conteúdo de física, do conteúdo de matemática ou de estudar sobre os mesopotâmicos, que às vezes tem muito pouco a ver com a própria realidade daquele estudante que às vezes está sem ter o que comer em casa, que está tendo um problema familiar, que não tem um apoio, às vezes tem um problema psicológico, precisa de um tratamento e às vezes a família não está ali dando muito apoio. Então, muitas vezes, é ir para a escola e entender que o aluno ele não vai precisar do conteúdo que eu estou ali para ensinar.
que ele vai precisar muito mais de um abraço, de uma palavra acolhedora ou de um afeto. E foi isso que eu fui entendendo desde a graduação até aqui. Penso que o processo de educação, né, pensando o professor ou a professora, né, especialmente quando se trata de um professor ou de uma professora mulher e negra, e se for ainda um professor ou uma professora negra de história ainda por cima, né, tendo noção de que dá aula em salas de aula que são salas de aula compostas de estudantes brasileiros que possuem uma identidade histórica afro-indígena, né? Então, antes dos portugueses chegarem aqui, né, esse território que nós chamamos de Brasil já era ocupado por povos indígenas. E logo após, os povos africanos chegaram aqui através da colonização, forçados, né? Então eles não vieram por vontade própria. A gente que dá uma lida na história, estuda um pouco, a gente percebe que esse foi um processo extremamente violento e agressivo. E que eu, enquanto professora, me identifico porque eu possuo no meu sangue e no meu DNA, na minha pele, nos meus traços, enquanto mulher, enquanto pessoa negra, essa herança. Carrego isso em mim, né? E quando chego dentro da minha sala de aula, que eu vejo a maior parte dos meus estudantes também com os mesmos traços negros, percebo que ali está presente a ancestralidade africana. E o processo de educação, ele precisa ser um processo que ele precisa trazer essa herança para dentro. Trazer por meio do debate, por meio de ações, trazer pessoas negras para dentro dos espaços escolares. Então, penso que enquanto eu, por exemplo, professora, mulher, negra, que veio também de um interior, e eu, enquanto essa pessoa que ocupa esse espaço da docência, como eu já falei um pouco, né, eu atuo nesse espaço como um agente de transformação social ali. Né? E o meu espaço, não só o meu, como dos meus estudantes que estão dentro da sala de aula, eles se encontram atravessados, né, por essa herança negra, africana, e ainda mais as minhas alunas, né, as minhas estudantes. Nessa semana a gente estava discutindo um pouco disso nas aulas de História e de Sociologia, né? Eu trouxe um exemplo para eles, né? De como que você entra dentro, quais são os tipos de pessoas que são mais fáceis de entrar numa vaga na universidade. E aí vamos colocar um curso de computação, que a gente percebe que é um curso que ainda se encontra muito masculinizado. E aí eu coloquei 4 exemplozinhos, um homem branco, um homem negro, uma mulher branca e uma mulher negra. E aí, quando pergunto para eles qual dessas pessoas vai ter mais dificuldade de entrar no curso de computação na universidade, todos respondem, a mulher negra. Então, muitos podem responder porque já vivem, especialmente as meninas, que já vivem isso na pele, e muitos podem já responder isso porque sabem que o racismo ele é um problema estrutural brasileiro. A importância, enquanto eu professora de História, né, e falando a partir desse ensino de História, é trazer cada vez mais histórias de pessoas negras para dentro da sala, para dentro da escola. Né? Perceber o quanto que é importante ter pessoas dentro do espaço escolar que estão ocupando espaços de liderança. Como, por exemplo, a gente tem uma colega aqui na nossa escola que é professora de matemática e negra. Né? E ela é uma mulher da área de exatas, uma área que ainda é masculinizada. É muito importante, isso eu converso com os meus colegas de equipe escolar, né, e também trago isso para a sala, do quanto que é importante ter pessoas ocupando esses espaços, para que os alunos olhem para nós e percebam que nós podemos estar ali. Existem algumas pessoas nas quais eu me inspiro, e aí eu vou trazer algumas pessoas que são teóricas, que estudam, que trabalham na área do feminismo, que também dentro da questão indígena, que é uma área na qual eu gosto de estudar bastante hoje, e dentro da questão indígena a gente também encontra o fator da raça atravessado aí, né? E também vou trazer exemplos de pessoas do meu próprio cotidiano que são negras, e que são pessoas que atuam fortemente dentro da área da educação e que também precisam ser conhecidas, né? Então, muitas vezes a gente trabalha com pessoas que são atravessadas pela questão da raça no nosso espaço de trabalho, dentro da sociedade onde a gente mora, no bairro, na rua ali. São pessoas que estão fazendo um trabalho muito legal, muito massa, que muitas vezes a gente não está dando muita evidência. Né? Então, tem algumas pessoas que, uma mulher especificamente que eu gosto de ler muito, que é a Bell Hooks, que a Bell Hooks, ela, infelizmente, né, morreu ano passado, e a Bell Hooks ela é uma das principais feministas negras, né, que atuam sobre aí
a escrita de obras que tratam de feminismo negro, né? E o feminismo negro, ele é uma abordagem que é totalmente diferente de outras vertentes feministas que a gente lê, né? Então, a Bell Hooks, enquanto mulher negra, ela traz essa ideia de um feminismo mais pacifista, né? Que a revolução ela tem que se dar pelo campo das ideias. Então, é uma ideia que é uma abordagem que ela é levada para a sala de aula, né? A ideia que a Bell Hooks traz dessa questão da revolução. É preciso haver uma revolução, sim, para a gente poder desconstruir certas aparelhagens sociais que são construídas por esse sistema racista, patriarcal, né? E a Bell Hooks, ela é uma autora que ela pode ser perfeita para a sala de aula, para os estudantes entenderem como é que se dá um pouco disso, né? Tem um autor também que ele é indígena e negro, que é o Ailton Krenak, que ele é da etnia Krenak, né? E a etnia do Ailton, ela foi arrasada pelas mineradoras, né? Que há uns anos atrás arrasaram alguns povos quando as represas estouraram, né? E a etnia Krenak, ela foi uma etnia que perdeu várias relações com o próprio rio também, que era um rio que existia na região perto das represas das mineradoras, que foi arrasado. E os indígenas perderam essa identidade com o rio que ficou alagado, que ficou poluído, cheio de minérios, e os povos indígenas não puderam mais brincar, não puderam mais se relacionar com ele, tomar banho, que isso é uma vivência, uma prática dos povos indígenas, né? Então, Ailton Krenak, ele tem uma obra que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é uma obra que trata sobre um conceito de sustentabilidade muito diferente do que a gente conhece. A gente está muito familiarizado com a sustentabilidade pensada a partir do modo ocidental, mas é muito legal a gente perceber esse conceito a partir de uma pessoa indígena que se relaciona com a natureza de um modo diferente, né? Então, é uma pessoa que é indígena, é atravessada pela questão da raça e que está trazendo obras, contribuindo aí para que a gente pense e repense nossa própria relação com a natureza. E tem uma pessoa também que eu admiro muito, é uma pessoa que trabalha comigo, né, que é justamente a professora Sheila de matemática, né? Ela é a única mulher e a única mulher negra da área de exatas. E ela é uma professora que é admirada não só pela equipe, mas pelos próprios estudantes da escola, né? Então eu fico imaginando no quanto que as nossas estudantes negras devem se sentir representadas com uma mulher negra e matemática dentro da própria escola. Então no início da fala eu tinha dito, né, o quanto que é importante essas pessoas ocuparem esses cargos, esses espaços dentro da escola, porque as estudantes vão olhar e vão perceber que podem ocupar aquele espaço futuramente e que podem ocupar outros espaços também, seja nas quais forem, nas exatas, nas humanas, na natureza. Ser professora de história me dá uma alegria de saber que eu posso ser uma pessoa que atua na transformação de vidas. Então eu me sinto particularmente empoderada em ser essa pessoa, professora, mulher negra, né? E que dentro desse espaço eu sinto que eu posso transformar outras vidas, outras pessoas, e posso ajudar as pessoas a conquistarem a realização de seus projetos de vida, né? E aí eu queria deixar essa mensagem para vocês, de que acreditem nos sonhos de vocês, acreditem nos projetos de vida que vocês pensam para a vida de vocês, e que eu, enquanto professora de história, diante de tantos desafios e dificuldades que eu acabei vivendo na minha adolescência, tendo um ensino médio precário, mesmo assim acabei indo para a área da história, percebendo outra forma de viver a vida, lutei, né, encontrei mais dificuldades e consegui realizar um sonho de vida que era poder atuar aí na transformação de outras vidas, né? Ser professora de história hoje, para mim, é poder atuar na realização de outros projetos de vida, e eu queria deixar essa mensagem de que acreditem nos sonhos de vocês, acreditem na força e na coragem de poder realizarem aquilo que vocês almejam, desejam e querem para a vida de vocês.